Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra Sexo e Destino, do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos no meio do capítulo 8º. A coisa está ficando muito interessante para o nosso aprendizado. Você se recorda que a Marita estava no quarto chorando, frustrada, porque o Gilberto, ela descobriu que o seu namorado, sua paixão, estava se envolvendo com a irmã dela. E agora o pai adotivo, o Cláudio, está se insinuando, porque envolvido pelo espírito que o obsedia, e com as mesmas inclinações da sexualidade desajustada, ele agora está sendo como que manipulado e aceitando a manipulação de seduzir a pobre moça. Não nos esqueçamos de que essas relações vão se desdobrar até o final dessa história. Mas o que André Luiz está nos contando é para que nós entendamos o mecanismo, como que funcionam essas coisas, não só na área da sexualidade, mas em todas as áreas. No vício, na droga, na compra, na gula, no descontrole emocional. Em todas estas áreas, as atuações encontram fatores favoráveis, às vezes em nossas ideias, nossos pensamentos, em nossas frustrações, em nossos sonhos. Então, pegue o seu livro para a gente continuar a leitura, para terminarmos hoje o capítulo 8º. Nós vamos pegar da parte que havíamos parado, em que o Cláudio está pensando sobre ele mesmo a respeito de que talvez a Marita estivesse também inclinada a favor dele. E ele começa a conjecturar pelas suas próprias ideias esse achismo de que às vezes o iludido pensa que a coisa é daquele jeito, interpretando a seu bel prazer, que a moça talvez estivesse tendo aqueles comportamentos, porque na verdade talvez ela também tivesse inclinação. Então, acompanhe o texto, nós vamos voltar algumas frases só para você pegar o fio da meada. Vamos lá? Semanas havia, dizia o Cláudio para ele próprio, que Marita se fizera mais esquiva, mais arisca. Ele havia estranhado. Será que esse fato de recolher-se, ou de ele perceber telepaticamente as apreensões, ou decidira ela, Marita, fugir dele de propósito, a fim de ocultar uma simpatia amorosa que possivelmente lhe impelia, lhe empurrava o coração de mulher a querê-lo, a querer o próprio Cláudio? E aí então, André Luiz está nos explicando que o próprio Cláudio fornecia ao espírito a argumentação com que o espírito lhe arruinava a resistência. Até aquele momento, trancara, bem ou mal, diante da jovem, os sentimentos que lhe transbordavam do peito. Não chegara, porém, aos limites do enigma. Caberia ao Cláudio frear a si mesmo até a loucura? O espírito, o hipnotizador, em cujo semblante se podia ler a desmesurada sede de volúpia, sorriu satisfeito e mentalmente sussurrou-lhe, ganhando preponderância, ganhando domínio sobre ele. O espírito lhe disse: Cláudio, compreenda. Iniciativa em assunto de amor não é passo feminino. Um velho ditado diz que laranja à beira da estrada não tem preço. Um filósofo também disse que prazer sem conquista é bife sem sal. Adiante, vá adiante. Averiguando então o íntimo do companheiro, à caça de recursos com que o próprio Cláudio lhe pudesse fortificar a posse magnética, o obsessor,
que está pesquisando em Cláudio esses pontos frágeis para que a sua influência magnética se faça mais intenso, o obsessor, por alguns segundos, fixou nele o olhar penetrante e, por certo, descobrindo as desrespeitosas ilusões em matéria de ligação afetiva que ele, Cláudio, embutira na cabeça desde menino, começou a martelar. Cláudio, por aquilo que André Luiz está insinuando aqui, desde jovem tinha inclinações sexuais que ele mantinha como um padrão agradável, coisas que estavam lá na sua cabeça, como o texto estava dizendo antes. Ao perceber as desrespeitosas ilusões em matéria de ligação afetiva, que desde menino Cláudio já havia como que marcado, vincado o seu modo de pensar, o espírito então começou a martelar na sua cabeça, dizendo o seguinte, olha lá, cigarro, lembre-se do cigarro e da boca. Marita é mulher igual às outras. Cigarro, cigarro na vitrine. Cigarro, cigarreira, piteira e charuto não escolhem comprador. A carne é flor desabrochada na terra do espírito, só isso. O cultivador não sabe o que seja a formação essencial do canteiro, tanto quanto desconhece o que está no fundo da planta. Salomão proclamava que tudo é vaidade. Acrescentamos que tudo é ignorância. Entretanto, na superfície das situações e das coisas, é possível enxergar claramente. Flor que ninguém colhe é perfume que se perde. Hora de amor desaproveitada vem a ser pétala no estrume. Rosa murcha, adorno para o chão. Carne sem vida, sem viço, adubo para a erva. Aproveite, Cláudio, aproveite. André Luiz então vai dizer, nós percebíamos que o desencarnado não era um simples alcoólatra, que o álcool apenas lhe constituía a porta de escape. De vez que as palavras que selecionava para iniciar influência e o jeito astucioso de sensibilizar o Cláudio antes de apoderar-se do raciocínio, demonstravam técnicas de exploradores consumados das paixões humanas. Aquele espírito não era bobinho. Aquele perseguidor não era um vagabundo acidental. O anseio incontido com que forçava, impelia, empurrava Cláudio para a jovem e a expressão com que ele a fitava, com que ele a olhava apaixonadamente, pareciam chegar de muito longe, pareciam vir de muito tempo. Mas a ocasião não comportava investigações do passado. O momento reclamava atenção, diz André. Necessário contornar obstáculos, improvisar medidas socorristas que protegessem a triste menina desarmada. O excêntrico dueto prosseguiu entre os dois amigos que se entendiam sem a ajuda da boca, apenas pelo pensamento. O magnetizador pressionava, o magnetizado resistia. Por fim, Cláudio avançou 2 passos quase vencido. Ideias, contradições, estímulos e arrebatamentos enfrentavam-se, chocavam-se violentamente no espaço estreito do seu crânio. A terrível batalha interior de alguns instantes enfraquecia. A natureza animal ampliara o domínio. O sedutor desencarnado finalizara a obra. Não mais a gritaria de espírito, não mais o embate, o entrechoque das mudas ponderações entrecortadas a esmo, ao acaso. Cláudio, então, deduzia transtornado. Sim, dizia ele era homem. Marita, incontestavelmente mais jovem, não passava de mulher. Não lhe cabia, portanto, diminuir-se. Ela chorava
ele podia confortá-la, aquecer-lhe o coração. Alucinado de lascívia, de sensualidade, envolveu a jovem em um longo olhar, concluindo que, não fosse o temor de vê-la fugir em definitivo, o medo de perdê-la e o receio de verificar-se por ela própria desonrado, ele a pegaria no colo, entre os braços, como um garoto destemeroso, buscando desentranhar-lhe, revelar-lhe a ternura. Entretanto, os derradeiros arrazoados, os últimos argumentos na sua mente enfraqueciam. Desmoronara, olha como o André Luiz fala aqui, esbarrondara-se. Na verdade, desmoronara dentro dele a última trincheira que lhe limitava os impulsos. A partir daí, ele se sujeitou de todo à direção do espírito que o comandava. Colaram-se, fundiram-se, enfim. Marita ergueu para ele os olhos súplices, imitando as atitudes da ave perseguida, para quem não resta outra alternativa que não seja esperar pela piedade do atirador. Unido ao companheiro infeliz, o espírito, Cláudio adiantou-se, acomodando-se, assumindo ares de protetor, resolvido a ultrapassar os limites da afeição pura e simples. E então Cláudio disse: pelo que vejo, esse pilantra do Gilberto vem abusando, sussurrou Cláudio, adocicando a voz. Em seguida pegou a pequena mão entre as suas, mãos nervosas, mal disfarçando a sensualidade duplicada que o possuía, a dele e a do espírito. A jovem, Marita, percebeu o impacto das forças rebaixadas que lhe requisitavam adesão, calando a repulsa. Escutara o apontamento, a menção a Gilberto, numa mistura de estranheza e revolta, mas, reprimindo-se, contendo-se, passou a responder esforçando-se por desculpar o rapaz e atribuindo a ela o transtorno emotivo. Eu sou a culpada. Entretanto, à medida que o pai adotivo ampliava a liberdade das atitudes, sumia-lhe, desaparecia-lhe a energia para a conversação, até que ela ficou quieta, como se o interesse ao redor do problema houvesse desaparecido de repente. E, num instante, realinhou na mente as impressões amargas dos tempos últimos. Ela começou a pensar, já havia alguns meses, a reservada mudança no tratamento do pai. Ela se desconcertava ao perceber que Cláudio demorava sobre ela o olhar insistente. Ela se amedrontou. Reagira, porém, energicamente contra ela mesma. Ela consagrava a Cláudio o respeitoso amor de filha reconhecida, e não lhe cabia desonrar sentimentos sempre mantidos puros desde a intimidade da infância. Ela falando sobre o Cláudio para ela mesma. Então ela se opusera a essa suspeita. Lutara, não queria aceitar-se desejada por ele, sob a inspiração de qualquer propósito menos digno. Ainda assim, por mais que ela movesse argumentos contra si própria, inexplicável sensação lhe advertia o espírito, chamando-a a policiar as maneiras com que Cláudio agora a cercava, a prestar atenção. Pelos motivos mais fúteis, exagerava cuidados, multiplicando Cláudio as frases de duplo sentido. Ela, Marita, torturada pela dúvida, afirmava a sua desconfiança e a contestava intimamente. Naquele instante, porém, o instinto de defesa sentenciava a prudência, confidenciava a vigilância.
Pressentindo em espírito a presença do outro, Marita sentia a presença de uma outra entidade, reuniu sem querer todas as suas forças na posição de alarme. O contato de Cláudio transmitia-lhe insegurança. O seu coração batia desritimado ao senti-lo ensaiando meios de enlaçar-se a ela, ávido de carinho. E então, o pai, um tanto trêmulo, embaraçou-se e lhe disse: não negue, filha. Não desejo contrariá-la, mas venho analisando. Você não nasceu para esse meninão caprichoso. Eu compreendo você. Não sou apenas seu pai pelo coração, sou também seu amigo, esse rapaz, Marita. E então, Marita cobrou ânimo e, antecipando-se às suas conclusões duvidosas que o Cláudio estava insinuando, explicou ingenuamente que ela amava a Gilberto, que lhe hipotecava a confiança, que o pai estivesse tranquilo, e disse, sorrindo quase, que as lágrimas daqueles minutos não se referiam a qualquer desgosto, e sim a uma indisposição orgânica indefinível. Ela deduziu de relance que seria justo demonstrar-lhe mais ampla zona da alma, anulando mal-entendidos no nascedouro, e intencionalmente prosseguiu confidenciando, contando a ele, expondo-lhe com lealdade a expectativa com que ela guardava o anel de casamento, determinada a medir as reações de Cláudio, a fim de orientar sem rodeios a própria conduta. Ela pensava, vou falar que eu gosto dele, que ele é bom, que eu vou casar com ele, para ver o que o Cláudio vai falar. Porém, diz André, ela se atrapalhava ao confiar-lhe a indignação pintada no rosto. Ela se atrapalhava ao ver que o Cláudio tinha ficado nervoso com isto. Na meia luz do quarto, podia ver-lhe a face vermelha nos aspectos da ira. Compreendeu que a tempestade naquele espírito voluntarioso, caprichoso, se mostrava prestes a estourar. No entanto, Marita continuou apresentando razões para colher reações. E a explosão do interlocutor, do Cláudio, não se fez demorar. Fechando os punhos, Cláudio cortou-lhe a conversa, exclamando irado: "Ah, percebo, mas não precisa aborrecer-me. Estimo, porém, que você me conheça melhor o devotamento." Avançando na intimidade, como se desejasse prendê-la no próprio hálito, continuou, agindo ele por si e pelo outro, na queixa primorosamente elencada, mencionada, se queixando, ao dizer: "Filha, é necessário que você me ouça, que me entenda." E, assaltando-lhe a emotividade, para abrandar-lhe a resistência, disse. Ele estava agora explorando a emotividade da menina, da moça. "Você não desconhece o que eu sofro. Imagine a tragédia de um homem que morre a pouco e pouco, desolado, sozinho. De um homem que dá tudo sem nada a receber. Você cresceu vendo isso, Marita. Infelicidade, solidão. É impossível que você não se condoa, que não sinta compaixão. Esta casa é meu deserto. Chego esfalfado, cansado diariamente, sem achar mão amiga. Márcia, embora quarentona, vive de jogatinas e festas. Você está moça, inexperiente, mas deve saber. Desculpe-me o desabafo, mas os próprios amigos me lastimam o drama. Você estará em condições de avaliar os conflitos de um pobre diabo algemado à companheira de vida irregular? Ela, porém, não me fere com isso, diz o Cláudio a respeito de Márcia.
No começo, o corte sangrava, mas coração calejado não sente. Habituei-me a detestá-la. Dar-lhe o dinheiro que exige para que suma depressa é hoje o que me consola. Por outro lado, Marina, cujo afeto poderia me proporcionar algum reconforto, se empenha em humilhar-me com a própria devassidão, com a própria imoralidade. Sou um homem falido. Dias surgem nos quais me reconheço o palhaço mais infeliz da terra. André Luiz, então, agora diz que nesse ponto, sob o governo do Espírito, a voz de Cláudio havia se entravado, se havia obstruído na garganta. Ele se mostrava agora totalmente comovido na aparência. Com isso, acomodara a jovem, sinceramente compadecida, e concluindo que atingira o alvo a que se propunha, ele acrescentou exaltado: só você, somente você, Marita, me prende ao lar infeliz. Ainda agora o banco me propôs excelente comissão em Mato Grosso. Entretanto pensei em você e desisti. Por você, filha, tolero os insultos de Márcia, as ingratidões de Marina, as contrariedades da profissão, os aborrecimentos cotidianos. Você conseguirá me compreender? A moça suspirou, empenhando expulsar de si as vibrações de sensualidade com que a dupla lhe envolvia a cabeça, e com calma falou: sim, papai, entendo as dificuldades que são nossas. E ele, ganhando novas energias para chegar ao objetivo, disse: nossas, sim, minha filha, as dificuldades são nossas, mas é preciso que você saiba que nossas também devem ser as esperanças e as alegrias. Anseio pelo instante em que você me veja não exclusivamente como pai. Atentando no olhar da infeliz, dessa menina que se tocara de imenso espanto, ele acentuou, ele afirmou num supremo esforço por revelar-se: Marita, pareço um velho, mas você me fará jovem. O coração é seu, é seu. O obsessor, com trejeitos de lascívia, com movimentos sensuais, antecipava, preparava o lance final. Marita, no entanto, percebendo a intenção inequívoca, evidente do homem apaixonado, que se atirava no rosto maduro, bem tratado, sobre o dela, intentou recuar. Não, não! Gemeu suplicante ao sentir-lhe o hálito. Cláudio, porém, cujas forças localizavam, somadas à valentia do outro, do espírito, enlaçava-lhe o busto, copiando o procedimento de um jovem mal comportado. Como se eu e o Neves tivéssemos combinado, diz André, tivéssemos acertado previamente a defesa, Neves e eu saltamos na direção dela, ofertando-lhe as mãos para que pudesse arrancar-se, e a vítima, crendo apoiar-se nos próprios recursos, Marita, conseguiu levantar-se num prodígio de ligeireza, parando à frente dele, que olhava a moça agora com uma expressão desconfiada de um animal repentinamente ferido. E ela lhe disse: papai, não me faça mais infeliz. Poupe-me a humilhação. O dono da casa, ao impacto da recusa imprevista, pareceu desligar-se do amigo desencarnado, lembrando a fera que se libertasse, de repente, do encantamento mantido pelo dominador ou pelo domador. Entretanto, o parceiro trazia uma carga de paixão vigorosa demais para desistir facilmente. O espírito era apaixonado para desistir. Então retomou impetuoso o próprio domínio
sobre o Cláudio, a ponto de colocar nele a máscara fisionômica ao semblante. Fechava os punhos, externava cólera letal. Ali se estabelecia pavoroso conflito na mente de cada um. Num deles, o desapontamento e o desespero. No outro, a malignidade e a agressão. O pai adotivo, carregando o estranho peso de angústia mesclada de revolta, incapaz de compreender os sentimentos contraditórios que o faziam aproximar-se da loucura, passou a clamar assim, sem consideração: Isto é a explosão de muitos sofrimentos acumulados. Diz ele para a moça: fiz tudo para esquecer e não pude. Que fazer com esta inclinação que me arrasta? Sou palha no vento, minha filha. Desde que a vi menina, carrego esta ideia fixa. Se eu fosse religioso, diria que um demônio mora dentro de mim, um demônio que me atira constantemente sobre você. Em sua presença, quero pensar em você como sendo minha filha, crescida aos meus braços, e não posso. Li muitos livros de ciência para saber o que se passa, mas o enigma continua. Quis procurar um médico, entretanto, senti vergonha de mim próprio. É só você que eu vejo em tudo. Odeio Márcia, desprezo Marina. Tenho acalentado a esperança de uma viuvez que nunca chega, a fim de oferecer-me a você sem condições. Tenho ciúmes que me afogam a alma em labaredas. Detesto esse rapaz leviano, inconsciente. A voz de Cláudio amaciara-se, adquirindo tom lacrimoso. Identificava-se-lhe o abalo sentimental. O perseguidor duplicou em desprezo tudo o que ele exprimia em emotividade, provocando inesperada reviravolta. O pai, enternecido, deu lugar ao enamorado violento. Avinagrara-se, azedara a ternura, semelhando cauda azedada. Revelando súbito transtorno, deitou à filha adotiva um olhar de escárnio, traumatizando-a de horror, a esbravejar dementado. Não posso humilhar-me assim. Você sabe que não sou nenhum tonto. Há 15 dias acompanhei vocês dois a Paquetá sem que me vissem. Eu lhes segui o passo descuidado e feliz, como se eu fosse um cão escoiceado pelo destino. Ao cair da noite, vi quando vocês dois se enlaçaram, trocando promessas e falando bobagens na ribeira. Arrastei-me no matagal e vi tudo. Desde então enlouqueci. Pelo jeito, vocês andam acanalhados, desavergonhados há muito tempo. Você que eu supunha intangível, intocável, entregue ao menino doido, ingênua. Julga que não tenho motivos para expulsá-la? Você imagina que me falta coragem para chamar às contas esse filho de pai rico? Alterando o tratamento paternal de que se valia, rugiu brutalizado: Marita, fique sabendo que você agora não é mais criança. Você é apenas mulher, não passa de mulher. A jovem soluçava, reconhecendo-se descoberta nas mais íntimas sutilezas da conduta impensada. Ela não ousava erguer a cabeça, o rosto. Neves, o espírito, incapaz de remover o próprio assombro, abeirou-se de mim, resmungando: Você está vendo? Esse homem será louco ou desavergonhado? E eu, André, diz ao nossa mente, o espírito André Luiz, temendo a sua impulsividade, diz que fez Neves recordar as atitudes de calma cristãs do irmão Félix, informando discretamente que eu, André Luiz, se achava em oração, suplicando o auxílio da esfera superior, porquanto ali
Nós não dispunhamos de maiores recursos para impedir um assalto passional de penosas consequências. E o Neves, o companheiro desencantado, respondeu: oração? De casos como este? Aqui, meu amigo, e em outros lugares onde tenho visto muito bicho velho fantasiado de gente, só a polícia. Efetivamente, os anjos pessoalmente não nos atenderam às rogativas silenciosas enunciadas desde o início da cena desagradável. No entanto, o socorro apareceu. Ouviu-se barulho na fechadura da porta, em ação que estava indicando a chegada de alguém, e alguém então penetrou em casa ruidosamente. Sobreveio o choque providencial. Cláudio, em sobressalto, desligou-se do espírito, que ficou ao seu lado um tanto desajeitado. Marita cobrou energias voltando ao leito, enquanto o chefe do lar se recompôs à pressa. Espantados, notamos, porém, a surpreendente capacidade de imaginação da qual Cláudio Nogueira dava mostras. Ele próprio, sem qualquer ingerência, sem qualquer interferência do obsessor, começou a tramar em pensamento a desculpa com que se justificaria. Agindo quase que mecanicamente, libertou a porta que havia prendido de forma perspicaz, abriu a janela próxima e de imediato, esbelta senhora surgiu, indagando apreensiva. Que é que há? Perguntou a mulher. Era a esposa, que havia voltado de imprevisto. Dona Márcia alegava susto, afirmando ter ouvido um vozeirão ao chegar. Cláudio, no entanto, repondo a máscara das conveniências, entornou pela boca a versão que ele havia inventado ali naquele momento diante de nós. Olhou a moça de modo significativo e tranquilizou a senhora, dizendo a ela com maior sem cerimônia que chegara em casa momentos antes, ele, Cláudio, encontrando o gás do fogão que estava escapando, estava vazando, fechara as saídas que a cozinheira deixara abertas e incentivou a que se lhe chamasse a atenção no dia seguinte. A dona Justa, a cozinheira. A companheira de serviço doméstico deveria examinar os aparelhos da casa minuciosamente antes de se retirar. Afirmou Cláudio que, atemorizado, abrira as janelas arejando o ambiente. Quando estava vestindo o pijama, acrescentou com absoluta seriedade a lhe transparecer do semblante, ele ouvira gemidos agoniados. Foi então ao aposento das meninas, surpreendendo Marita a gritar inconsciente, sonâmbula, sonâmbula, como sempre. Então ele a acordou desnorteado, averiguando, porém, que tudo estava em ordem. A jovem, mergulhada na penumbra, cobriu o rosto com um lenço para ocultar as lágrimas, abandonando-se à inércia, como se transferisse a cabeça de um sono para outro. Dona Márcia, recém-chegada, riu-se, sem suspeitar de leve do vulcão que enfrentava. E qual se desejasse compensar-lhe a indiferença, Cláudio, de volta ao salão, esboçou um aceno gentil, convidando Márcia a descansar. Aqui termina o capítulo 8º, que mostra o entrechoque da emoção, a interferência vibratória, a maneira sedutora, o desejo de possuir e os limites que certamente Cláudio possuía para evitar o assédio, porém também as raízes instintivas que obviamente eram tocadas pelo hipnotizador, fazendo com que, como disse André Luiz, e nós veremos mais adiante no livro, essa ligação entre o espírito Cláudio e Marita vem em raízes ancestrais. Num primeiro instante parece ser uma devassidão,
uma carência. Porém, vamos aprender com André Luiz que todas estas coisas que no primeiro instante podem parecer tão inapropriadas como realmente são, estão vinculadas a vidas anteriores ou a eventos anteriores que ligam as partes e também estarão ligando o Gilberto, a Marina, a Márcia, o Nemésio, o Neves, nessa história tão intrincada. Todas as pessoas na Terra estão envolvidas em um emaranhado de relações e em vários assuntos, não só na questão da afetividade. Porém, é importante que, entendendo esse processo, nós aprendamos a manter nossa vibração positiva, a estarmos atentos, para que nessas trapaças, vamos chamar assim, as nossas áreas vulneráveis estejam vigiadas. Por isso Jesus fala da oração e da vigilância. André Luiz, diferente de Neves, aqui no final do capítulo, está utilizando o tempo em oração, pedindo amparo superior. Ninguém sabe como esse amparo vai chegar. Neves, ao invés de ajudá-lo, está preocupado com outro tipo de reação. Porém, de verdade, o socorro chega através da volta prematura de Dona Márcia, que vem quebrar o clima de sedução, de entorpecimento, de agressividade. Por quê? Cláudio, em desajuste, estava beirando uma situação de violência sobre aquela que até então havia sido sua filha adotiva. A vida é um complexo que envolve motivos e vivências do passado, não apenas na área da sexualidade, mas na área da afetividade. Vamos encontrar menções nos estudos psicológicos daquilo que se chamam de complexos de Édipo, complexos de Eletra, a ligação de mãe com o filho, da filha com o pai, e que em algumas experiências materiais se concretizam, inclusive, na relação incestuosa, e que, obviamente, questionada como algo inadequado pela lei ou pelos costumes, não deixa menos de ser algo que a lei do universo compreende e ajuda a que estes que agora estão vivenciando essas experiências possam vencer a inclinação da afetividade sexual para transformá-la em afetividade familiar. Os gregos tinham várias palavras diferentes para designar amor. Uma delas era o eros, o amor físico, o ágape, o amor superior, o storge, o amor da família. Então, dentro desta gama de visualizações emocionais, a espiritualidade procura amparar os seres para que possam migrar de um tipo inadequado de contato para um outro que seja mais nobre, mais amoroso, mais encantador, mais verdadeiro do aspecto não apenas físico, mas do respeito aos entrelaçamentos vibratórios. E, obviamente, nós estaremos aprendendo nesta obra a compreender sem achar que é válido, a olhar mais adiante sem lançar inicialmente sentenças condenatórias e a procurar, entendendo como o universo faz, resgatar, recuperar, reerguer, ao invés simplesmente de abandonar. Daí ser importante que nosso espírito, quando analisemos todas estas questões, possam estar também se posicionando nas relações em que nos encontramos. Na família, na afinidade, na antipatia,
naquilo que é fácil de você se relacionar com pessoas e naquilo que é difícil encontrar em você o ponto de compreensão. Isso se chama amadurecimento. E esse amadurecimento nos será dado ao longo desta obra. Portanto, se você nesse primeiro momento foi tocado por uma indignação e você está odiando o Cláudio, odiando o Espírito, eu sugiro a você, dentro do sentido do amor verdadeiro, ore por eles. Faça uma oração agora. Peça que Deus abençoe, fortaleça a Marita, fortaleça e ilumine a mente do Cláudio, do obsessor que o hipnotiza com o seu consentimento. Ao invés de você se envenenar por dentro, porque você estaria fazendo o papel negativo do Neves, com raiva, com ódio, faça o que André Luiz está fazendo. Mesmo que mais para frente você descubra outros caminhos, agora, esse é o momento. Trabalhe isso em você, para quando você assistir uma novela onde tem um personagem ruim, você não desejar que ele morra. Porque isso é o olho por olho, dente por dente. Isso somos nós. E quando nós estamos presenciando em nós esta tendência, é aí que deve estar a nossa atenção para sanar este espinho na carne. Aproveite agora. Faça uma prece pelo Cláudio. Faça uma prece pelo Espírito. Faça uma prece pela Marita. Porque ao longo desse tempo todo que vamos ter essa história, a gente vai rezar bastante por muita gente, inclusive por nós mesmos. Tá bom? Agora eu espero você, hein? O capítulo 8 acabou. Semana que vem nós vamos para mais um capítulo, capítulo 9. Vai lendo, não fica esperando eu não, vai lendo. Você vai se surpreender com a beleza desta obra. E nós ficamos felizes, se você puder, enviar para os seus contatos os nossos links. O nosso programa, o Espírito da Letra, poderá ser conhecido por outras pessoas que vão se aproveitar muito de todas essas histórias. A gente agradece seus comentários, seus joinhas, o seu compartilhamento, e eu espero você no próximo, o Espírito da Letra. Até lá e muita paz.